Bem-vinda ao Calendário Vivo. Hoje nós vamos atravessar o primeiro portal que vem depois de Yule, que falamos na semana passada. O Sol volta a crescer, mas quase ninguém percebe. A Terra ainda parece adormecida. As árvores continuam silenciosas e os campos parecem vazios. Mas, debaixo da superfície, a vida começa novamente. Justamente este é o ensino, né, desse trecho da roda do ano, esse período que vai de Yule a Imbolc. E no da Floresta Selvagem, esse período é governado por quatro grandes arquétipos que não falam sobre fazer, falam sobre preparar. Mas antes, né, como sempre de costume, vamos falar do calendário circular dessa semana. Então vejam, eu coloquei o calendário de domingo até domingo, porque eu vou voltar a fazer as as informações a respeito de segunda a domingo, tá? Porque acaba sendo publicado na segunda-feira, então melhor que seja feito assim, né? A gente tem o quê, né? Assim, de destaque: lua cheia em Capricórnio, na segunda-feira, 8 da noite, quase 9. Que mais? O Sol continua em Câncer, e daí então, né? No dia 28 a Lua ainda está em fase crescente até o dia 29, 8h56. A gente sempre usa, né? Considera um dia inteiro como lua cheia, então a gente pode considerar que já tá na lua cheia nesse dia, mas ela fica cheia mesmo ali naquele momento, e também depois ela começa a decrescer, ela entra na fase minguante de Boza, tá? Então a semana tem esse ponto lunar de lua cheia e na sequência fase decrescente ou minguante gibosa. A partir da próxima semana, eu pretendo trazer um quadro novo aqui no Calendário Vivo que se chama Conversas Astrais, onde eu quero falar mais sobre esses outros detalhes que acontecem, por exemplo, de planetas, arquétipos dos planetas, então é sempre focando na linguagem simbólica, arquétipos de planetas, entrando em contato com arquétipos de signos, né? Que a gente tem aqui Marte em Gêmeos e Júpiter em Leão. O que que significa isso simbolicamente e como usar isso na vida para autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Além das relações que acontecem entre os planetas, que também é interessante, que é o que eu gosto de chamar de conversa astral. Então, a partir da próxima semana, eu acredito que eu já consigo trazer esse quadro. Por enquanto, a gente só fica com a informação mesmo, tá? E nós continuamos, né? Começamos na semana passada, esse tempo que vai de Yulia em Bolk. Estamos nesse tempo e ainda estamos no tempo da Terra e no tempo da Lua, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre a roda do ano do tarô, né? Então, estações e sabas, que são esses oito portais ou pontos, né, que marcam essas mudanças. Vejam, quatro dos sabas são as próprias viradas de estação do ano. Então, a gente tem os dois equinócios e os dois solstícios são sabas. E entre eles, pensa mais ou menos na metade de cada estação, não é exatamente na metade, nós temos outros quatro, tá? Então, é quase como se eu andasse. Se uma estação, generalizando, tem 90 dias, eu ando 45 dias naquela estação, do inverno, por exemplo, até 45 dias, eu tenho o próximo sábado, que seria em Bolk, e depois eu ando mais 45 dias, lembrando que são números aproximados, e chego em Ostara, que é o sábado da primavera. E assim a roda do ano segue. Então eu tenho oito grandes sabas, portais, momentos em que eu paro para prestar atenção na estação que eu estou, o que está acontecendo na natureza, e eu observo a partir daí o que está acontecendo internamente na minha vida e o que está acontecendo externamente na minha vida também. Sempre tentando encontrar relações entre os símbolos que aparecem, os sinais que aparecem e o que eu estou pensando, sentindo e como estou agindo, tá? Então, na roda do ano, a gente sempre tem, né, arcanos relacionados aos sabas e aos períodos entre eles. Então a gente tem normalmente uma semente do período, que é um arcano que fica conosco durante aquele período todo, o arcano do calor e da clareza, ou da luz e da sombra, que tem a ver com mais luminosidade, ou mais clareza, mais calor, ou menos luminosidade, mais sombra, mais frio, né? Mais escuro, menos clareza. E depois a gente tem para cada saba um arcano de consciência interna,
orientador da consciência interna, do que eu penso e sinto, percebo, né? Porque o pensar aqui, ele vai além do que eu só mentalmente raciocino, mas ele também trabalha com a questão do que eu percebo fisicamente e das traduções dos símbolos que eu faço e a consciência externa, a vida como espelho, a vida lá fora me mostrando e aí eu fazendo as correlações internamente. E o tempo dos elementos, tá? Então a roda do ano, ela tem todos esses arcanos aí distribuídos. E aí a gente vai então para os arcanos que seguem de Iule a Imbolc, que é o período que nós estamos agora. Nós temos o andarilho, que começou não em Iule, ele começa já em Soen, tá? Ele continua conosco. E quando a gente tem um arcano que continua um período conosco, que é o caso aqui, tanto do semente do período, quanto luz e sombra, quanto o tempo dos elementos, todos esses três casos são o mesmo, ele está em evolução. Então é como se eu tivesse pego uma semente mesmo, passou 45 dias, a semente não tá igual. Claro, claro, vai depender do que eu fiz, né? Eu plantei, eu reguei, eu coloquei numa boa exposição de luz e de calor, né? Eu adubei. O que que eu fiz com essa semente? Então, ela é o mesmo arcano, o mesmo conjunto de linguagens simbólicas, mas evoluído, crescido a partir das minhas atitudes. Tanto o andarilho quanto a lua na água são arcanos que já vêm, né? Se você olhar o desenho, o andarilho começa em Soen, a lua na água começa em Mabon, tá? E o tempo das pedras, que é o mesmo naipe o naipe de ouros ou de pentáculos ou da terra em outros tarôs, né? Começa também em Soen e vai até em Bolk. Então, esses são os nossos arcanos principais, tá? São quatro: o andarilho, a lua na água. O homem de capuz é um arcano novo que está totalmente conectado com esse portal de Uli para esse período da consciência interna. E a grande ursa, consciência externa, também conectado com o Yuli. Então, são novidades, homem de capuz e grande ursa. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um desses quatro aqui, tá bom? Claro, eu já falei do andarilho e da lua na água no outro episódio, quando a gente estava falando lá daquele tempo que começou o Soen. Mas cabe falar aqui novamente, né? Então, esse andarilho, ele é um representante da alma que, quando a alma decide colocar o pé na estrada, sabe? Não porque ela já sabe qual é o destino, é uma característica muito importante desse arquétipo, né? Sair caminhando mesmo sem saber exatamente o destino, mas sim muito mais porque está respondendo a um chamado, a uma necessidade, a algo que está dizendo vá, né? Não é um viajante apressado, né? Esse arcano é alguém que está disposto a aprender durante o caminho, caminhando mesmo. Sabe pouco e justamente por isso permanece aberto para poder seguir determinadas trilhas, né? Então, durante esse período da roda do ano, que a gente está com esse arcano semente, nós somos convidadas a nos perguntar qual caminho desejamos, né, que nasça nesse ciclo. Tivemos essa oportunidade em Soen. Se não tivemos respostas ou não demos os passos, eu acredito que sempre estamos dando, mas às vezes não percebemos, tá? Nos perguntamos novamente agora, né? E aí a pergunta então é diferente de, por exemplo, eu perguntar sobre qual é a meta que eu quero alcançar. É muito mais uma pergunta de qual direção que quer que eu seja fiel a ela, pede a minha fidelidade, tá? Então, esse arcano, ele é para nos lembrar que a jornada, ela começa antes do primeiro passo, ela começa quando a gente para de resistir ao chamado que a vida está nos trazendo, ok? Então, pergunte-se, né, onde você ainda está esperando garantias antes de começar. E comece a se acostumar de que não existem garantias. Por mais que sejam entregues garantias aí na vida prática, na vida física, na vida material, ainda assim algo pode acontecer. O arquétipo aqui, o arcano que representa esse arquétipo do calor e da clareza, ou da luz e da sombra, também é o mesmo, né, que eu já comentei no outro episódio. Agora a gente vai se perguntar, né, se o andarilho começa o caminho, esse arcano da luz e sombra, ou calor e clareza, ele nos orienta como enxergar as coisas, como é que eu vejo as coisas, tá?
Quando a água está agitada, por exemplo, e eu tenho o reflexo da lua nessa água, esse reflexo fica fragmentado, certo? Quando a água está quietinha, paradinha, não tem vento, ela fica perfeitamente refletida naquela água, certo? Então é clareza emocional. A água, né? A linguagem simbólica da água está correlacionada às emoções e a lua mostrando ali, sendo mostrada ali, ela fala dessa clareza emocional e não de uma clareza intelectual, não é um saber pensado, tá? Essa clareza emocional surge quando a gente para de precisar controlar tudo. Essa necessidade cessa. É muito complexo, tá, queridas? É difícil alcançar esse lugar, né? Mas é um exercício válido e contínuo, eu acredito, contínuo. Então, no auge do inverno, que é o que a gente está agora, né? É o auge do inverno, tivemos a noite mais longa, estamos com grandes noites longas e lá pouco a pouco a luz vai voltando. Tem muito pouca luz externa. Então a gente precisa confiar, aprender a confiar pelo menos na luz que se reflete dentro de nós emocionalmente. Então, uma pergunta interessante aqui seria uma coisa bem simples, como o que está agitando o meu lago ou o meu mar interior, a minha lagoa interior, as minhas emoções? O problema não está, sem dúvida, na Lua, porque ela talvez pareça fragmentada. Talvez o problema esteja na água, a Lua na água. Então, observar esse reflexo, né? Então, como uma prática, você pode imaginar um lago completamente imóvel, né? Tenta desacelerar a mente para fazer essa prática e pergunte: o que que eu consigo enxergar agora quando eu vejo esse lago completamente imóvel que antes parecia distorcido? Imaginar esse lago imóvel seria o mesmo que simbolicamente imaginar você numa estabilidade emocional. E a partir dessa estabilidade, sim, conseguir ver o que está sendo refletido, ok? Já estamos na metade para lá, né? Esses dois arcanos vão ficar conosco até Ostara. Temos mais 40, desculpe, até Imbolc. Temos mais 45 dias. O andarilho fica até Imbolc e o tempo da lua, sim, fica até Ostara. Quer dizer, a lua na água fica até Ostara. Tá? Depois já muda, né? Então é tudo muito precioso. O momento presente é muito precioso, porque ali na frente, tanto a natureza e a nossa resposta à natureza, a natureza estará fazendo perguntas diferentes a nós e nós também responderemos diferentes, né, a essas perguntas. Por quê? Porque somos parte da natureza e estamos, né, vivendo essa estação, esse ciclo junto com ela. Então aproveite esse tempo, né? Aqui temos um arcano novo, que não foi comentado em nenhum episódio, porque ele aparece nesse momento da roda do ano, que é o Homem de Capuz, representando então a nossa consciência interna. Conseguimos ver, né, esse homem com uma lanterna, com um cajado, com um passarinho ali na frente, uma porta de uma caverna, tem até uma guirlanda, como se fosse uma guirlanda de Natal. A gente sempre vê muitos símbolos relacionados do inverno, né, com outras tradições. E aí vamos falar desse arquétipo, que é um dos mais importantes arquétipos do inverno, que é a escolha consciente, a escolha é uma escolha mesmo. Eu não quero ser repetitiva aqui, né? É uma escolha de se retirar, né? É uma escolha de se recolher, é uma decisão consciente, uma decisão tomada com o máximo da sua percepção. Esse retiro, né, não é para fugir, não é para fugir. Então, assim, não é uma escolha de, eu vou me enfiar dentro de casa, ou eu vou parar de me relacionar com tais e tais coisas, para como uma espécie de fuga. Ele é para que eu tenha espaço de escuta, para que eu possa ouvir. Então, esse capuz desse homem, ele simboliza esse silêncio. E essa solitude simboliza um período de maturação. Sabe, quando eu saio um pouco de cena e deixo as informações irem amadurecendo, maturação não é maturidade, né? Maturação é o tempo de amadurecimento, tá?
Então, ele sabe, né? Esse arcano, algumas respostas morrem quando elas são, sei lá, talvez ditas quando é cedo demais, quando eu ainda não deixei o tempo de maturar. Se eu colher uma fruta muito verde da árvore, né? Talvez eu não atinja aquele máximo que ela poderia dar. Muitas vezes até eu nem consigo aproveitar aquela fruta. Ela não teve o tempo de maturação e ela vai para o lixo, digamos, né? E a gente vive nessa cultura que valoriza muito quem tem respostas, né? Quem tem as respostas prontas, quem tem as fórmulas, quem sabe. E o homem de capuz, esse arcano, ele honra quem sabe permanecer não na resposta, mas na pergunta, tá? Porque ele não quer a informação, dado raso. Ele quer sabedoria, e sabedoria é dado que se transforma em informação, que depois se transforma em conhecimento, e aí se transforma em sabedoria. Isso tudo realmente demanda um período de maturação, tá? Então, silêncio é uma palavra-chave aqui, especial, né, desse arcano, que é esse momento muito propício também do inverno, tá? E na sequência a gente tem a grande ursa como consciência externa. Então nós temos aí a figura dessa grande ursa na porta de uma caverna e a aurora boreal lá atrás, né? Tão linda essa carta, muito linda. O que que ela nos diz, a grande ursa? Ela, enquanto a gente tem o homem de capuz ali em recolhimento, né, entrando na caverna, a grande ursa está protegendo essa caverna, né? Ela hiberna na natureza, né? Na natureza, a ursa hiberna enquanto os filhotes crescem, tá? Então parece que ela não está produtiva, que ela não é produtiva, mas ela está realizando um dos trabalhos mais importantes que existem, né? Que é sustentar a vida enquanto os filhos crescem, né? Então esse arcano ele vai trazer perguntas do que a gente precisa proteger até que isso esteja forte o suficiente para aí sim sair da caverna, nascer, né? Então não mostrar cedo demais os seus projetos, as suas ideias não precisam ser compartilhadas nesse momento. Guarde sementes, proteja suas sementes, deixe que as suas sementes maturem, né? Se amadureçam no tempo certo. Eu sei que a gente quer jogar tudo no mundo, a gente tem ideia, quer fazer tudo rápido, mas não é assim o tempo natural, tá? E além disso, durante esse período, nós temos a segunda parte do tempo das pedras, né? Que é o tempo do elemento pedra no tarô da Floresta Selvagem, que é o mundo físico, o mundo material, que nos outros tarôs são chamados de naipes de ouros, pentáculos, terra, elemento terra, tá? Então, esse tempo representa esse tempo, né, que já começou em Samhain e vai até em Bol, que termina agora a segunda metade dele, né? É um tempo muito de relacionado a corpo, a matéria, a trabalho, a recursos, a realidade. E daí a gente caminha do Ás até o 7 na primeira metade, de Samhain a Yuli, a gente caminha do Ás até o 7, e de Yuli a Imbolc, que é esse período que estamos agora, nós caminhamos do 8 até o Rei. E é isso, é como se a gente tivesse, quando a gente trabalha os elementos junto com a roda do ano, é como se a gente estivesse construindo uma montanha mesmo, vendo uma montanha sendo construída, né? Lentamente, imagina, joga um pouco de areia ali, aí põe mais um pouco de areia ali, até que aquilo vira um monte, depois vira uma montanha, tá? Então, aí se a gente tem o caminho, né, de Ás a 7 entre Soen e Yuli, de Yuli a Imbolc, que a gente tem de 8 a Rei, a gente tem o 8 de pedras, que aqui se chama pedras, tá? Mas você pode traduzir como naipe de ouros e todas as suas variações depois nos diversos tarôs. O artesão, o aperfeiçoamento, né? Aquela repetição consistente, repetição consciente. Nada extraordinário acontece porque é tudo repetido, repetido, repetido. É fazer, 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 praticar, praticar, praticar. Só que tudo que é extraordinário será consequência do que nós fazemos repetidamente, tá? Então, lapidar. O 9 é a autossuficiência, são colheitas silenciosas, tá? O 9 é quando a gente começa a perceber que aquilo que a gente cultiva realmente nos sustenta.
Então, eu acho que uma pergunta bem importante é perguntar-se, né, que recursos internos a gente já possui, mas nós mesmas subestimamos, porque nós temos coisas que são essas autossuficiências, tá? Já o 10 ele é legado já, né? Ele já é a riqueza quando a riqueza desse elemento, quando ela deixa de ser só minha, quando ela deixa de ser individual e ela já passa a alimentar mais pessoas, comunidades e até talvez até gerações. Tem a ver com legado, com ancestralidade também, com comunidade. Aquilo que eu constrói permaneceria se eu parasse de construir hoje? Essa pergunta é muito boa, né? Aquilo que eu construo, aquilo que você constrói, continuaria acontecendo se eu parasse de fazer? Que legado eu deixei? Isso é bem interessante. Aí nós vamos para o valete, ou pajem também chamado, né? Que ele é o aprendiz desse elemento da matéria, desse elemento terra. Então ele é curioso, ele é paciente, ele é humilde, ele sabe que aprender as questões do mundo físico exige sujar as mãos. Então, eu sempre que eu olho para um valete, para um pajem, eu me pergunto, relacionado a esse elemento, que é a terra, ou as pedras, ou naipe de ouros, mundo físico, mundo material, onde eu ainda sou iniciante ou preciso voltar a ser, porque não aprendi ainda o suficiente. Depois a gente vai para um outro grau ou degrau, que é o cavaleiro, né? O cavaleiro, ele é já um pouco mais hábil naquele elemento, né? Ele fala sobre continuar o que já se aprendeu, sempre, né? Mesmo quando eu não tenho ninguém aplaudindo, tá? Ele tem a ver com disciplina, persistência, constância. Então, o que que é do mundo prático, material, físico que merece a minha fidelidade numa base diária? Seria uma boa pergunta. Daí, depois nós vamos para o par de soberanos, né? Rainha e rei de pedras ou do elemento terra. Rainha, matéria vira cuidado, mundo físico vira cuidado. Então, aquilo que para mim hoje é uma casa, quando eu tô com esse arquétipo, né, da rainha de pedras, a minha casa não é mais uma casa, ela é um abrigo, ela é um lar. Quando eu vejo o alimento, não é mais alimento, o alimento é amor, é nutrição. Quando eu vejo dinheiro, que é bem do mundo físico, eu não vejo mais dinheiro, eu vejo segurança, eu vejo experiências. Então, a Rainha de Pedras, ela tem essa habilidade de pegar o mundo físico e transformar em algo muito maior do que apenas o que é no mundo físico. E claro, não existe desperdício, tudo vira vida mesmo, tá? E aí a gente pode até perguntar como que eu cuido daquilo que cuida de mim, tá bom? E por fim, né, o rei seria esse grande guardião da abundância na vida. Tá? Então, a riqueza não é acumular, mas sim administrar, é o melhor uso possível dos meus recursos. A prosperidade junto com responsabilidade. Tudo que chega na minha mão precisa ser circulado, não deve ficar acumulado. É um equilíbrio, né? O governo dos recursos pelo equilíbrio e não pelo excesso ou pela escassez, pela falta, tá? Então, todas essas cartas, todos esses arcanos que constroem, né, os quatro arcanos principais e depois o conjunto final aqui do Tempo das Pedras, eles constroem para nós uma espécie de história. Né? O andarilho que parte, ele aceita partir, aí a lua na água que mostra o tipo de clareza que eu tô tendo, a visão que eu tô tendo. O homem de capuz nos ensina sobre escutar, perceber a grande ursa protegendo o que ainda é frágil em nós, e aí depois o tempo das pedras é uma construção uma a uma, sem pressa, sem espetáculo, até que tanto a rainha quanto o rei de pedras em conjunto mostrem que toda a verdadeira prosperidade vai nascer de uma coisa, constância. E essa constância seria a palavra que eu pegaria para nós como assim, lema desse período que vai de Yule a Imbolc. O que eu constantemente fizer também vai me destinar, né? Vai me trazer resultados lá na frente, a partir do que eu constantemente fizer. Então, se eu constantemente fizer loucuragens, colherei lá na frente, certo? Entre Yule e Imbolc, então, a natureza não está pedindo velocidade, ela está pedindo enraizamento, ah,
andar sem ansiedade, enxergar sem pressa, que é algo assim, ver além do que se vê, silenciar e construir com paciência. Enquanto o mundo parece que não, né, não acredita ou pensa que nada está acontecendo quando vê algo mais parado, a floresta já está se preparando lá para a primavera, ok? Então, queridas, esse é o nosso convite desse período, com todos esses arquétipos. Tá aqui, né? Se você quiser fazer parte do percurso da Raízes Telúricas, que é o nosso grupo que entra em contato com esses arquétipos um pouquinho mais próximos, né? Nós temos uma história relacionada a esse período para você fazer uma sessão de contoterapia com desenhos, com exercícios reflexivos. Depois nós temos todos esses arquétipos das cartas com toda a descrição e nós temos um caderno, chama Eutelúrica, que é físico mesmo, impresso, bonitinho, como se fosse o teu diário do percurso. Se tu tiveres interesse, entre em contato comigo e eu te encaminho mais detalhes sobre como participar desse grupo. É um grupo totalmente offline, né? Que eu costumo dizer, não tem encontros, tá? Pois todo o material, né? Ou você recebe pelo correio, porque se for material físico, ou você recebe as cartas ali, as informações como arquivos eletrônicos pelo WhatsApp, tá bem? Abraços, queridas, e até o próximo episódio na semana que vem. Tchau, tchau.